Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daniela, do canal Menina dos Teus Olhos. É, a menina dos olhos de Deus, né, gente? Como tá escrito lá no Salmo 17, que o Senhor nos guarda, como Ele guarda a menina dos olhos dele, que é a pupila, gente. A pupila dos olhos, ó, né? Que é a responsável pela visão. Então, gente, quem não protege sua visão, né? Quem não protege com toda a vida e com tudo que há os seus olhos, né, gente? Então, aqui nós estamos para poder a gente entrar aqui no nosso ato de fé número 7, que é o ato de ter fé, o ato da gente estar crendo que a palavra de Deus é real, é viva, é eficaz e que ela não volta vazia. Ao pronunciar a palavra de Deus, ao ler um versículo, um panfleto que alguém te dá na rua, que seja, ou você está passando pela sala e ouve na televisão alguma coisa relacionada com a palavra de Deus, aquilo a partir do momento que entra nos seus ouvidos, ela não volta vazia, né? Ela cumpre o propósito pelo qual foi determinado. Em algum momento da sua vida, aquela palavra que você ouviu vai se encaixar e você vai se lembrar dela perfeitamente, né, gente? Então, os tópicos que a gente vai ver hoje são dois, né? Que na sequência, né, para a gente estar alcançando aí todo o estudo rápido do ministério e a mensagem de Jesus na Terra e também sobre a preparação de Jesus Cristo, né, antes do seu ministério ser iniciado. Hoje a gente vai ver que os primeiros discípulos seguem Jesus e Jesus transforma a água em vinho. Então, os primeiros discípulos seguem Jesus. Essa é uma pergunta que muitos querem fazer, né, gente? Os primeiros discípulos seguem Jesus. Como é que começou? Foi Jesus que chamou? Foi as pessoas que sentiram o poder dele, viram que ele era diferente e começaram a seguir? Vamos ver aqui, então. Tá no livro de João, no capítulo 1, versículo 35 ao 51. Então, no versículo 35 está escrito assim: no dia seguinte, João estava novamente ali, João Batista, né? Com dois dos seus discípulos, que João Batista tinha muitos discípulos, né, gente? E ao ver Jesus caminhando, ele disse, né? Ele exclamou em voz alta, admirado: vejam o Cordeiro de Deus. Vejam, né, aquele que vai salvar nossas almas, que vai salvar a humanidade. Quando os dois discípulos o ouviram dizer isso, eles seguiram Jesus. Jesus se virou então e, vendo que eles o seguiam, lhes disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram: instrutor, né, rabi, mestre, onde o Senhor está hospedado? E Jesus lhes disse: venham e verão. Então eles foram e viram onde estava hospedado e ficaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele primeiro encontrou seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias. Aqui nós podemos ressaltar a fé, né? A fé do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estavam esperando, né, a vinda do Messias. Que fé linda, que fé maravilhosa. Por quê? Porque havia milhares de anos que de geração em geração nascia gente, morria gente, nascia gente, morria gente entre o povo de Israel, e eles permaneciam firmes na mesma fé em Jeová, esperando o Messias, o Salvador. E isso é lindo, né? São mais de 1000 anos esperando. Assim como hoje nós esperamos a volta de Jesus, né? Que é a segunda vinda de Jesus para buscar a igreja definitivamente. A primeira, ele veio para estabelecer o reino nos nossos corações. E na segunda vinda de Jesus, que nós estamos esperando, ele vai estabelecer o governo dele sobre toda a raça humana, sobre todas as pessoas convertidas a ele, né? E convertidas à palavra do Senhor.
Os primeiros discípulos, então, nós vimos que foram André, Simão, Pedro. Logo após também virão Filipe e Natanael, né? Através da palavra de João Batista, que eles acreditavam que era um homem de Deus, porque João era cheio do Espírito Santo. Eles ouviram, se eles ouviram João falar que aquele era o Messias, na hora eles acreditaram e seguiram Jesus, né, a partir dali. Isso é lindo, né, gente? A gente vê a fé da pessoa, né? E com você também foi assim? Quando você ouviu a palavra de Jesus, você logo se testificou com o Espírito Santo e começou a segui-lo? Isso é muito interessante. O outro texto que a gente vai ver é Jesus transforma a água em vinho. E está no capítulo 2 do livro de João, de 1 ao 12. No capítulo 2, de 1 ao 12, a gente vai ver lá que no terceiro dia se realizou uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a festa de casamento. Quando o vinho estava acabando, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus respondeu: o que eu e a senhora temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos que serviram, façam o que ele lhes disser. Aqui nós percebemos duas coisas, né? Que o ministério de Jesus ainda não havia começado, né? Que Deus ainda não tinha tocado ele, mas a mãe dele pedir, né, uma mulher israelita, uma mulher judia, obediente, adoradora de Jeová, totalmente obediente, chegou para ele e falou, né, meu filho, eles estão sem vinho, olha que vergonha, uma festa de casamento sem nada para beber, que era a bebida daquela época, né, que o vinho não era tão alcoólico quanto é hoje, né? Era um vinho natural, não era uma coisa assim tão cheia de álcool, voltada para embebedar, né, as pessoas. Então, o capítulo não fala que Jesus Cristo bebeu vinho e nem fala que Maria bebeu vinho. Só fala que as pessoas da festa bebiam vinho e que estavam sem vinho e que os noivos iam passar muita vergonha por causa disso. Porque as festas do povo de Israel é muito cheia de vinho, pelo menos naquela época era. Então, Jesus respondeu para Maria assim, mas o que eu tenho com isso? Ele quis dizer com essa resposta que ele não podia fazer a vontade dele. Ele não podia sair multiplicando as coisas, fazendo as coisas aparecer só porque ele estava com vontade. Que embora ele tivesse vontade de fazer tudo aparecer, ele não podia. Ele podia sair fazendo milagres sem a ordem do Pai, sem a ordem de Jeová. Mas logo em seguida a gente vê que Maria já vira e fala assim, façam tudo que ele disser. Porque Maria sabia que Deus ia se compadecer daquele casal. E sabia que Deus ia deixar Jesus fazer o milagre. Que foi o que nós vimos a seguir, né? E lhe disse... aí no caso tá aqui, ó, no 9, quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde o vinho tinha vindo, embora os servos que haviam tirado a água soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e disse: quando as pessoas ficam embriagadas, se serve o inferior, né, o vinho de má qualidade, mas você fez o contrário, né? Você guardou o vinho bom até agora. Elogiou. Significa que Jesus ele fez o melhor. Ele fez para os noivos um vinho ainda melhor do que eles podiam comprar, né? Com certeza eles haviam comprado um vinho ruim porque não tinha condições financeiras. Mas Jesus fez para eles um vinho muito melhor do que eles podiam comprar. Isso nos deixa a lição de que quando Deus responde às nossas orações, Ele sempre nos dá mais do que nós pedimos e sempre nos dá mais do que nós temos condição de receber ou mais do que nós merecemos receber, né?
E esse foi o primeiro milagre de Jesus no seu ministério de milagres. Depois vieram muito mais de 1.000, 2.000, 3.000 milagres, que a Bíblia fala que se a gente fosse relatar todos os milagres de Jesus, não haveria livros na terra que coubesse todos os milagres que ele fez durante seu ministério. E foram escritos somente os milagres que Deus tocou no coração para que ficassem escritos, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Lembre-se sempre que quem pede a Deus recebe, e que Deus sempre faz muito mais do que a gente pede ou do que a gente mereça, porque Ele nos ama. Beijo, gente. Curte, compartilhe, se inscreve no canal para a gente estar sempre comentando a palavra de Deus, se aprofundando em buscar o Senhor, em se achegar a Deus, para Ele se achegar a nós, tá bom? Até mais!